Oi! Hoje é a resenha do último conto aqui da coletânea Partes de um Corpo. A pequena história intitulada Luan Ângelo, escrito por Amara Moira. E não deixe de conferir lá no finalzinho do vídeo qual é o próximo livro que vai participar aqui da edição Contos do Meio-Dia, edição 2023. 6 meses economizando a ida escondida às lotéricas para pagar o boleto e aí a angustiante semana de espera até que a discreta embalagem chegasse. É só um jogo que comprei, mãe. E ele se enfunasse no sótão, no seu quarto, para testar a preciosa aquisição. Esse é um trecho ali do começo de Luan Ângelo, escrito por Amara Moira, que conta a história, sim, deste garotinho que comprou uma coisa que não devia. Mas o que foi que ele comprou? Bom, aí que está a chave, talvez, a graça, o mistério desse pequeno texto. Pois é, o que ele comprou? É claro, ele sabe que é meio errado, sabe que os pais, principalmente talvez a mãe, não gostam, ou será que o pai que vai gostar menos ainda? Enfim, ele precisa arranjar um jeito de comprar tudo ali na moita, e como ele tem uma certa vantagem, ele mora agora no sótão da casa, bom, digamos que talvez, né, o que ele está aprontando vá passar desapercebido. Mas claro que não, né? Só que eu não vou dar nenhum detalhe de como tudo aqui, esta pequena tramóia termina, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Basicamente, toda essa pequena história aqui de mistério, muito bem até construída, a gente pode considerar, na verdade, se encerra nisso mesmo. A graça do todo o texto aqui da Moira é exatamente manter essa nossa expectativa. Que diabo ele comprou? Que é tão assim misterioso, que necessite ficar ali na moita, ele só possa usar ali no seu quartinho, lá no sótão da casa. E vamos combinar, se você não entra no espírito então de tentar até adivinhar, você talvez não curta este conto. Mas também tem um problema. Se você se mete a tentar descobrir, você pode solucionar já a chave de todo o mistério na primeira página. Logo a seguir desse trechinho que eu li para vocês, não é exatamente o começo, tem uma certa fala antes. A frase seguinte, no próprio parágrafo, segundo parágrafo do texto, você já começa a matar a charada, porque do jeito que é colocada a coisa que ele compra, você fala, peraí, isso se parece com algo que eu conheço. E basicamente, você pode matar todo o mistério. A charada fica evidente logo no começo, mas tem um pequeno porém, porque você pode até deduzir tudo. Mas você fica pensando, mas peraí, por que ele comprou isso? Que negócio esquisito. Basicamente, eu acho que ele já tem. Tem! Por que ele comprou isso? Se você deduz de uma maneira correta, digamos assim, né, assim, entende as partes detalhadas da necessidade, né, ali do garoto de ter comprado aquilo, você fala, mas para que ele comprou? Ele não precisa, cacete. Não precisa. Enfim, essa manutenção da história por duas vertentes, ou seja, você pode até se divertir no primeiro momento, né, tentando adivinhar, mas você corre o risco de você mesmo estragar a expectativa que você possa ter construído ali nas primeiras palavras dessa pequena história. E aí fica a questão, depois que você traduz na sua cabeça o que está acontecendo, você pode tomar dois posicionamentos, tipo, tá, eu entendi o que você quer dizer. E aí a gente precisa lembrar de todo o teor do que é não apenas essa coletânea em si, na verdade ela não tem essa pegada, mas do que é a empresa que oferece esse tipo de produto. Lembrando que esse livro aqui, ele foi ofertado, se eu não me engano, como um mimo, dentro de uma das caixas mistério da empresa Tag Experiências Literárias. Ou seja, duas caixas mistério, daquele tipo que você compra a caixa, uma caixa literária, né? Ou seja, você compra um livro e alguns mimos, uns acessórios a mais, sem saber necessariamente o que você vai ganhar de presente. Ou seja, só quando você abre a embalagem, você descobre, é esse livro que eu ganhei e eu vou poder ler. Bom, isso aqui foi um brinde de uma das caixas, tanto que, né, o outro livro que a gente destrinchou lá no finalzinho, caramba, é hora de acordar e eu deixei... Pronto, já acordei, não precisa me acordar de novo. Enfim, voltando. No finalzinho lá do ano passado, da edição 2022 do Projeto Contos do Meio-Dia, a gente leu o Partes de um Corpo, que era o mimo que veio na outra caixa.
Portanto, aqui partes de uma casa. Agora é moto que passa aqui, né? Não dá certo gravar de dia. Estou gravando atrasado esse vídeo, já devia ter saído, né? Contos do Meio-Dia vai encerrar sua primeira coletânea aqui em 2023 e não vai sair ao meio-dia. Mas enfim, o que vale? O ponto é, a empresa ela tem uma certa pegada. Quem já sabe qual é a pegada da empresa, mata a charada quase que instantaneamente do mistério aqui colocado por Moira e depois fica naquelas. Ah não, mais um texto sobre isso? Pois é, e eu estou fazendo mistério do que se trata porque é puro spoiler isso. Se você entende o que o moleque comprou, caramba! Aí você pode realmente, como eu coloquei antes, ficar chateado ou não com esse texto. Tipo, de novo, caramba, de novo! Vocês só batem nessa mesma tecla. Vocês não sabem serem criativos. Bom, falando em criatividade, sim, o texto aqui da Moira é, sim, de uma maneira bastante azeitado. Sim, não é gratuito. A pegada que a empresa tem, que eu não vou falar agora porque é spoiler, sim, ela coloca de uma maneira que não deixa o texto chato, vamos colocar, ou insuportável para algumas pessoas, talvez, né? Ela sabe escrever bem, ela mantém essa certa curiosidade e, para manter a curiosidade, ela faz uma certa pegadinha com a gente, que é o que, na verdade, provoca uma certa dúvida nos leitores ali na parte inicial do texto. Depois você consegue, sim, juntar todos os nós, pontos, e fazer um bom nó. Que vale, ela tem uma pegada que eu também não posso dizer. Se eu digo qual é o truque que ela se vale para não entregar o seu jogo, eu também estrago a experiência. Bom, o que eu posso falar aqui ainda dentro da parte de não spoiler? Exatamente, claro, se o moleque ele se mete numa certa saia justa, claro que vai dar tudo errado para ele. E de fato acontece um incidente aqui nessa história que tanto o pai quanto a mãe acabam descobrindo que diabo ele comprou ali na moita, né? Ele juntou o seu dinheirinho, né? Ele até deu uma roubadinha na mãe, pois é, ele foi pegando assim os trocados. Sim, ele fez tudo, tudo debaixo dos panos. E o que vale é que necessariamente por ser essa história do tipo que a empresa tanto enaltece, valores ideológicos, aquela coisa toda, outras coisitas, você fica na questão, né? Se você já entendeu tudo, quando chega no final do texto você quer saber, tá, vai existir uma certa aceitação ou não daquilo que ele comprou? Não é exatamente apenas um objeto, um brinquedo. Tá, no primeiro momento, para ele talvez seja um brinquedo, mas é um objeto de muito desejo, um grande objeto de desejo. Aliás, veio 2, porque ele pegou uma promoção. Acho que ele pagou, sei lá, uns 30 valores a mais e veio 2 unidades, né? Aproveitou. Na verdade, isso é até a solução de todo o problema para você ter uma ideia, né? Um pequeno spoiler que eu posso dizer, mesmo assim você não vai entender lhufas. Bom, o que vale? Eu preciso contar o que é a história de fato, mas eu tenho que entrar no spoiler. Então, a partir de agora eu vou dizer como a história acaba, ou pelo menos ela já se traduz e logo imediatamente já acaba. Mas se você não quiser saber, porque você ainda está curioso de ler esse texto, aliás, se você quiser adquirir o livro, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e vai até o link da tag Experiências Literárias. Lá dentro da lojinha você pode descobrir se existe ou não a possibilidade de você comprar este livrinho aqui, porque realmente ele era um mimo de uma das caixas. Enfim, pula lá para a parte, se você não quiser saber do spoiler, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo também, a minutagem lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota, lá eu paro de falar os spoilers. Bom, enfim, qual é o lance da vez? Logo de cara, a gente percebe que o garoto comprou uma coisa que você começa a pensar, peraí, isso parece uma coisa que a gente tem, ou pelo menos eu, esse leitor que fala com vocês, já que eu sou, ou era, um garoto, tinha, falei, caramba, ele está comprando um piu-piu? Pois é, ele está comprando um piu-piu, para não dizer uma estrovenga. Pois é, aí você fala, para que ele está comprando? Ele já é um garoto. Tá, então você entende que a história ela já está no nível daquela coisa da sexualidade. Então você começa a falar, caramba, a empresa está entrando naquelas questões de sempre, porque sim, a empresa Tag Experiências Literárias é esquerdista até não poder mais. Tanto que ela está caindo de nível a cada vez. A todo mês ela oferece apenas histórias que têm a ver com essa temática. Ela não oferece para a gente literatura pura e simples. Sempre tem que ter um viés. Essa empresa está ficando chata. Quando
assinantes perceberem, ela vai falir, provavelmente. Mas enfim, o que vale? A gente está lendo o texto e percebe que o Luan Ângelo acabou pegando um objeto sexual. Mas ele, caramba, ele é um garotinho, pelo que é descrito, ele é um garoto bem pequeno. Por que ele quer isso? Ele já tem. Se ele é um menino, ele tem o piu-piu. Pois é. Por que ele quer? Então, aí que está o mistério, ou o truque da Moira em manter o nosso interesse. Porque se simplesmente você fala, tá, ele tem, para que ele precisa de um comprar, né? Inclusive pegar uma promoção e ter dois. Então ele não é. Essa é a questão. Então ele não é um garoto, é uma garota. De novo, aí você entra mais ainda no viés ideológico da empresa. Aí você começa a ficar chateado. Não, mas o texto fica afirmando que ele é o Luan. E aí que é a pegada, então, da Moira. Ela, em nenhum momento, ela diz que ele é ela, ou era ela que quis virar ele, aquela salada de sempre. Na verdade, a Moira, ela mantém a identidade do que a criança quer ser, porque nasceu assim, aquela coisa toda. Vocês entendem, né? O truque é, ela em nenhum momento diz que antes ela era apenas uma garotinha, que quis ser depois um garotinho. Para isso, ficou com um desejo e quis comprar então aquela coisita que ela não tem, ela não nasceu com aquilo. O piu-piu. Ela comprou um piu-piu, pegou na promoção 2. Exatamente isso. A Moira, ela não coloca aqui em nenhum momento e você não entende exatamente por quê. Bom, depois tem um certo auê, a explicação da mãe com ela, ou ele. Mas antes tem o problema com o pai, porque, claro, se ele comprou lá o piu-piu, ou ela comprou, ou ele, tanto faz, para falar a verdade. Ela comprou ou ele comprou. O Luan Ângelo comprou, né? Já que quer manter o Luan Ângelo, né? Por um pequeno acidente, ele deixa lá na janela, lá do sótão, e o negócio sai, fica, acho que cai um pouquinho, cai no telhado, ou fica evidente na janela. Não, está do lado de fora, acho que ele guarda do lado de fora da janela. Enfim, o vizinho vê aquilo. Tem uma piroca lá em cima? Ele chama o pai do Luan e fala, você viu o que tem em cima da tua casa? Aí ele olha, meu Deus, quem foi que colocou um negócio desse? Quem foi que veio zoar aqui com a minha família? Né? Vê que aquela saia justa. Bom, nesse momento do texto você já entendeu completamente do que se trata lá o objeto, né? Mas de qualquer forma, é somente aí, basicamente, que o texto começa a dizer que o pai tem uma certa preocupação, que caramba, como é que coloca um negócio desse? A minha filhinha vai ver um negócio desse, vai ficar horrorizado, ou nem vai entender, mas de qualquer forma é uma saia justa, né? O pai fica completamente traumatizado. Já a mãe meio que começa a sacar, porque ela também, né, quando o pai chama ela, e ela vê também o objeto lá em cima, né, o piu-piu de plástico, né, já saca tudo, já sabe que a filhinha, que se chamava Ângela. Na verdade tem um certo truque, né? Ela desejava ter um garoto, ela sempre achou que teria um garoto, só que lá nos momentos finais da gravidez, ela descobriu que era uma menininha, tiveram que trocar todo o enxoval, aquela coisa das cores e tudo. E no fundo ela estava certa, né? Tinha uma garotinha, ou tinha um garotinho dentro do seu ventre, porque no fundo, ela virou ele depois, ou está começando a virar, digamos assim, né? Bom, e como último spoiler, para resolver toda essa pendenga, que o pai meio que ficou traumatizado, e até pediu para a esposa, né? Oh, vá conversar com a nossa filha, né? Talvez essa coisa tenha ficado meio esquisita, né? O que salva tudo é que realmente a mãe acaba dizendo que ela pegou, claro, aquele objeto, né? O piu-piu de plástico lá do sótão da filha e vai destruir, né? Ela mostra para o marido e vai destruir. Só que lembram, né? Ele comprou 2 na promoção, ou seja, ele ainda pode brincar com a segunda peça. Então a mãe esconde o segredo do filho barra filha, sei lá, né? Enfim, era Ângela, virou Luan Ângelo. Basicamente é isso. Toda essa narrativa está centrada em vender mais uma vez o viés ideológico, claro, do autor, com certeza, sim. Basta ver sua biografia, você entende que ele está falando de algo de si mesmo, o que é o problema de textos ideológicos. A pessoa acaba se vendendo apenas. Ela não vende reflexão sobre o ser humano. Pois é,
A literatura empobrece quando você fica com um viés ideológico, que é um viés de marcação o tempo todo, para fazer entrar dentro da cabeça do leitor alguma coisa que a pessoa quer que você passe a acreditar. Enfim, é um texto, ele tem uma largada pobre, digamos assim, mas não é ruim, é bem escrito. A Moira escreve bem. E é o que se sustenta. Tem o truque que ela usa de não revelar que é a Ângela, é o Luan Ângelo. Em nenhum momento ela diz que é a Ângela que está comprando lá o tal da promoção de 2. Enfim, essa é a batida desse texto. Você gosta se você quiser, se você ficar incomodado você desgosta, mais ainda que talvez tenha no início, mas de qualquer forma assim é um texto interessante. Para mim é um texto mediano, não me incomoda e realmente eu vou esquecer ele porque é apenas um xistezinho, bem feito, mas é um xistezinho apenas. Portanto, para que o conto final desta coletânea de pequenas histórias, Luan Ângelo, escrito por Mayra Moira, eu atribuo apenas a nota média, 2,5 asteriscos. Pode ser até 3, mas aqui no fundo a história é rasa, porque na verdade o que vale de todo esse quiprocó é manter o discurso, né? E pelo discurso, então, eu tiro esse meio ponto. Em vez de ser 3, continua com 2,5 asteriscos. Está de bom tamanho. Bom, vamos falar então a respeito do próximo livro aqui do projeto Contos do Meio-Dia. Bom, e agora nós vamos para a literatura americana, com a escritora Flannery O'Connor, com a sua obra Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Pois é, uma coletânea recheada de pequenas histórias, que aliás, deixa eu contar quantas são. Aliás, olha só, tá difícil de achar aqui a página do sumário. Tá aqui, ó. Bom, temos 2, 4, 6, 8, 10 pequenas narrativas, ou seja, fevereiro estará recheado de pequenas histórias aqui para a gente destrinchar sempre no mesmo esquema, para cada novo conto, uma resenha individual. Ou seja, a partir então da próxima quarta-feira e depois continuando nas sextas e segundas-feiras seguintes, teremos as resenhas de todas essas pequenas histórias. E este livro aqui também, coincidentemente, faz parte da empresa Tag Experiências Literárias. E temos aqui o livro principal, né? Não é um mimo, que eu realmente não me lembro em que mês e que ano que eu recebi esta publicação. Uma das outras que ficam paradas na estante aguardando a oportunidade. Mas quando sempre pinta dentro da empresa, né, as ofertas de livros de coletânea de contos, claro, eles entram aqui dentro do Contos do Meio-Dia. Enfim, vamos ver do que se trata as histórias daqui dessa escritora americana. Existe uma opção de você comprar esse livro aqui fora da empresa. Você pode comprar com outra capa o mesmo produto nas livrarias. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto e poder participar junto comigo da leitura dessas 10 pequenas histórias. Enfim, está a contar então como a gente continua o projeto. Mas enquanto não chega a próxima quarta-feira com a primeira história, eu deixo aqui do lado dicas das resenhas que já aconteceram aqui em 2023. E tchau!